Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Esse texto encontra-se em Hebreus capítulo 9, verso 12. A questão é a seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que o ministério de Jesus no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo do Santuário Celestial, teve início a partir de 1844. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele, ao subir ao céu, já foi para o Santíssimo, já foi para o lugar santo dos santos. Afinal de contas, quem está certo? A Igreja Adventista, ao afirmar que ele começou seu ministério a partir de 1844, ou o autor de Hebreus? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Hoje eu quero dar os parabéns a todos os trabalhadores do nosso país. Hoje é Dia do Trabalhador. Parabéns a você, meu irmão, minha irmã. Aproveitem esse dia, curtam um pouquinho a família, desfrutem desses momentos que o nosso país aqui concede um feriadinho, né? Para você estar aí de boa em casa, aqueles que podem, né? Mas se você está em casa aí, com certeza está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Este é um programa em que você vai aprender mais, vai se sentir motivado a estudar a Palavra de Deus. Um programa de perguntas e respostas bíblicas. E você pode mandar a sua dúvida para a gente, que ela será respondida baseando-se na Palavra de Deus. A partir de agora, estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. E quem está ali, para responder a sua dúvida na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estamos aqui, amigo telespectador e ouvinte, agradecidos a Deus também, porque você faz parte da Novo Tempo, você faz parte do Na Mira da Verdade, as suas perguntas fazem o programa acontecer. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência, a sua confiança no nosso trabalho e esperamos que as suas perguntas sejam mais uma vez respondidas à luz da Bíblia. Muito bem, olha que nós começamos quente o programa hoje, hein, professor? Porque veja só, a pergunta que chegou pra gente aqui é a seguinte: em Hebreus 9:12, aparece que Jesus entrou no Santo dos Santos após subir ao céu. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que ele foi para o santuário, sim, ao subir ao céu, mas que entrou no Santo dos Santos, ou seja, no terceiro compartimento ali, apenas a partir de 1844. Quem está certo? A Igreja Adventista ou o autor de Hebreus? Olha aí, professor, uma perguntinha capciosa, meu irmão. Você tem falado sempre aqui pra gente que essa fase do juízo de Deus começou a partir de 1844, onde ele entra no santuário, lá no lugar santíssimo, onde lá no passado era feita esse ritual apenas no Yom Kippur, no dia da purificação do santuário, correto? Sim. Agora, como é que é isso? Ele já está desafiando aqui a gente. Quem está certo? A Igreja Adventista que anda falando isso ou o autor de Hebreus? Como é que você sai dessa? Em primeiro lugar, quem está certo é a Bíblia. Em segundo lugar, quem está certo também é a Igreja Adventista por seguir a Bíblia. Mas como assim? O detalhe é que o nosso irmão aí desconsiderou, uma tradução importante de Hebreus 9:12 e desconsiderou a doutrina do santuário como um todo. Primeiramente, querido irmão, o livro de Hebreus, ele não tem o propósito de dizer em qual compartimento do santuário celestial Cristo estava por ocasião da ascensão. Não é esse o propósito de Hebreus. Se você ler Hebreus, você vai perceber que o propósito aqui
é mostrar que Cristo tem um sumo sacerdócio de uma ordem superior, bem superior ao sacerdócio levítico. O que o autor de Hebreus quer fazer é levar os nossos olhos a contemplarem a Cristo como sumo sacerdote. Ele quer direcionar os nossos olhos para dentro do santuário celestial, onde Cristo se encontra como nosso intercessor, como nosso juiz, aplicando os méritos da sua graça em nossa vida. Tanto que no capítulo 8, você vê que o essencial do que ele diz em Hebreus é isso. Então diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, qual é a essência do livro de Hebreus, qual é a maior preocupação do autor? O essencial do que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o essencial, o mais importante de Hebreus é que temos um sumo sacerdote que assentou à direita de Deus como ministro do santuário celestial. Veja, o essencial não é o lugar, não é o compartimento do santuário no qual Cristo se encontra. Tá? Aí você pode estar perguntando, mas então por que Hebreus 9:12 diz que ele entrou do Santo dos Santos? Na verdade, você deve atentar para o fato de que algumas traduções mais literais do texto bíblico optaram pela palavra santuário ao invés de Santo dos Santos. Tá? A palavra grega ali utilizada, ela pode sim ser traduzida tanto por santuário quanto por Santo dos Santos. O detalhe é que o contexto é que muitas vezes deve determinar isso. Pelo fato de o autor de Hebreus ter o propósito de mostrar que Cristo está no santuário celestial, porque o capítulo 8 diz, né, versos 1 e 2, o essencial de tudo o que ele tem dito é que Cristo está no santuário celestial. Né? Considerando este propósito, né, geral da carta, nós percebemos que a melhor tradução para o verso 12 é a tradução que está na Bíblia de Jerusalém, na tradução ecumênica da Bíblia, que diz assim que Cristo entrou no santuário de uma vez por todas. A palavra grega utilizada neste contexto é melhor traduzida por santuário. Isso combina com o propósito de Hebreus, né? Que Cristo está num santuário como nosso intercessor, como nosso juiz, como nosso sumo sacerdote. Esse é o propósito da carta ou do sermão aos Hebreus. Agora, para você saber, para você entender as diferentes fases do ministério de Cristo, aí você tem que ir além do livro de Hebreus. Né? Você precisa ir, por exemplo, para o livro de Levítico. O Apocalipse também fala o santuário, mas Levítico. Nós lemos em Êxodo 25, 8 e 9, que Deus pediu para Moisés fazer um santuário de acordo com o modelo, de acordo com a maquete, né, que Deus mostrou para ele no monte em visão. Isso significa que mesmo o santuário terrestre não sendo igual ao celestial, ele é com base no modelo, no verdadeiro, no original. Né? No santuário terrestre, quando você estuda o ritual do santuário ali em Êxodo e Levítico, também em Números, você vê que o santuário terrestre era dividido em duas partes, em dois compartimentos principais. Né? Tinha o lugar santo, onde o sacerdote ministrava diariamente, e tinha o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote ministrava anualmente. Nós precisamos entender que para que este ministério no santuário terrestre tenha uma relação com o ministério de Cristo no santuário celestial, tem de haver também dois compartimentos, pelo menos no santuário celestial. Tem que haver um ministério realizado no lugar santo e outro no santíssimo. Então, nossa interpretação segue apenas o modelo bíblico, né? De que Cristo entrou sim do santuário por ocasião da ascensão, ele inaugurou o seu ministério lá, depois ele começa uma obra
de intercessão no lugar santo, sem ficar trancafiado lá dentro, né? E a partir de 1844, de acordo com as profecias, com a profecia de Daniel 8,14, né? que trata da purificação do santuário celestial, começa a obra de juízo pré-advento, que equivale à purificação do santuário terrestre. Então você precisa analisar a doutrina do santuário de uma forma mais ampla. Você tem que perceber, né, que o santuário terrestre aponta para o celestial, nos explica algumas coisas do ministério de Cristo, não os detalhes, mas algumas coisas nos explica. E que o propósito da doutrina do santuário terrestre e do santuário celestial é mostrar o plano de salvação, né? Centraliza-se tudo no Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e no nosso sumo sacerdote, que aplica os benefícios da graça em nossas vidas. Então, não existe nada na doutrina do santuário, defendida pelos adventistas, que negue a graça, não é? Que negue a eficácia do sacrifício de Cristo, que negue a eficácia do perdão de Cristo. Então, qualquer pessoa que entender este assunto da forma correta e mais ampla, perceberá que a nossa doutrina é totalmente cristocêntrica. E existem, obviamente, alguns críticos que buscam pelo em ovo, né, ou chifre em cabeça de cavalo, que tem só o intuito de criticar e não estudar. Se estudassem, veriam que a nossa doutrina centraliza-se em Cristo, no plano de salvação, na erradicação final do pecado e na segunda vinda de Cristo. Então o santuário apresenta estas e outras verdades bíblicas para todo estudante fiel e sincero que quiser aprender. Muito bem, professor, estamos começando o nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas para a gente através do SMS, o número é 12 981510101, a gente recebe aqui, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como essa aqui que já chegou pelo SMS. Quem mandou foi a Weiviane, professor, e ela pergunta o seguinte, ela é de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Gostaria de saber sobre os alimentos que são impuros para nós. Porque lá na Bíblia, em Levíticos 10, depois do versículo 7, fala assim, deveres e porções dos sacerdotes. Aí, mais na frente, tem assim, depois do versículo 20, né? Leis sobre os animais limpos e impuros e imundos. O que eu gostaria de dizer é, se são leis para os sacerdotes, por que nós, fiéis, devemos obedecer? A gente precisava ajudar aqui a nossa irmã a entender o que a Bíblia está querendo dizer aqui, professor. A questão das leis dos alimentos puros e impuros são para os nossos dias? Foram apenas para os sacerdotes ou era também para o povo? E se atualmente ela está valendo ainda, meu amigo? Amiga telespectadora, você precisa fazer uma análise do capítulo e perceber que a linguagem do capítulo é abrangente, né? Para todo o povo de Deus e não apenas para o povo de Israel. Então, por exemplo, Levítico 11, 1 e 2. Olha aqui, ó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E daí vem a descrição. Então, para quem foi dada a orientação? A orientação foi dada para os filhos de Israel. Então, não foi só para os sacerdotes. Tá? Segundo ponto que devemos avaliar, foi dado apenas para Israel ou também para a igreja? Devemos entender que a Bíblia não faz separação entre Israel e igreja. Se você ler Gálatas 3, 28 e 29, o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos um povo só, igreja e Israel. Então é óbvio que orientações de ordem moral, dietética, elas se aplicam também à igreja. E há aqui em Levítico 11 um termo que demonstra que esta é uma lei universal e não era só para Israel. Esse termo aqui, ó, no verso 43, presta atenção. Não vos façais abomináveis
por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Veja, Deus diz aqui que se eles utilizassem animais imundos, eles se fariam abomináveis. O termo abominável é muito forte para se referir apenas a uma lei de um aspecto cultural. Se comer carne imunda era abominável no passado, continua sendo abominável hoje, porque algo abominável para Deus sempre será abominável. E outro motivo, você vê no verso 44, Deus queria que o seu povo se consagrasse, fosse santo, ou seja, se separasse das demais nações pagãs. Ou seja, os pagãos comiam carnes imundas e faziam outras práticas que Deus não aprovava. Os seus filhos Deus quer que vivam de forma diferente. Então não tem como entendermos que esse texto é apenas para Israel, porque Deus não quer que o cristão também se faça abominável e porque Deus quer que o cristão também seja consagrado a Ele. E outro detalhe, e aí eu finalizo, teria outros textos para ler, vou ler apenas mais um. Há um texto muito importante que demonstra que comer carne de porco é algo irritante para Deus. Como que algo que irritava a Deus no passado não irrita a Deus hoje mais? Porque Cristo morreu na cruz, Cristo morreu na cruz para purificar pecadores, não para purificar porcos. Então vamos ser coerentes, com o Evangelho. O que diz Isaías 65, 13 e 4? Esse é um texto importante. Falando do povo de Israel, que havia se apostatado, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, praticavam necromancia, come carne de porco. Não, verso 3 primeiro. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Veja, 4 coisas aqui que o povo de Israel fazia irritavam a Deus. Sacrificar em jardins, queimar incenso em altares de tijolos, morar entre as sepulturas e comer carne de porco. Poxa vida, se irritava a Deus no passado, não irrita mais hoje? É óbvio, irrita a Deus quando o ser humano suja o seu corpo com alimentos imundos. Então, minha irmã, este é um princípio válido, inclusive, para os nossos dias. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Você pode mandar pelo Instagram lá, @Instagram. Quem mandou, deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui o nome dela. O nome dela é dele, Felipe Augusto. A pergunta do Felipe é o seguinte: bom dia, sou adventista de Timbaúba, Pernambuco. A pergunta é, por que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 10 que Arão foi batizado na nuvem, ou o povo ali foi batizado na nuvem, sendo que no Antigo Testamento não havia batismo? Vamos só ver o que a Bíblia está dizendo aqui, a partir do verso 1, no capítulo 10 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, diz o seguinte: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Porque a gente percebe que no passado não tinha batismo, professor? Existia sim a circuncisão, mas o batismo só vem acontecer a partir do Novo Testamento. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo só queria aqui no contexto enfatizar algumas semelhanças entre a igreja e Israel. Qual é o propósito? Paulo queria mostrar aqui que nós temos uma íntima união com Cristo por meio do batismo. E eles tiveram uma íntima união com Deus quando, sob a liderança de Moisés, eles foram livrados da escravidão egípcia
E pelo fato de Deus ter uma nuvem que os protegia do calor ao longo do dia, aquilo ali foi comparado a um batismo, ou seja, assim como o cristão está sobre a proteção e o livramento de Cristo, os israelitas estavam sobre a proteção e o livramento de Deus no Antigo Testamento. Então o propósito não é falar que eles se batizavam por imersão, é simplesmente eles quiseram fazer aqui, o autor quis fazer aqui um paralelo para mostrar, não é, que assim como os israelitas estavam sobre a proteção e o cuidado de Deus e foram libertos por Deus, o cristão está sob a proteção de Cristo e é liberto por Cristo por meio do batismo. Ele fez apenas uma comparação, simplesmente isso. Agora eu estou vendo aqui pelo nosso Facebook, tem uma pergunta aqui que o cara está mexendo com a gente. Mas vamos lá, Cimei Rodrigues. Cimei, obrigado por você mandar suas perguntas. É assim mesmo, nem sempre as perguntas são pescadas. Hoje a sua pergunta foi pescada. Ele disse assim, ó, vocês mandam a gente perguntar e a gente fica esperando e nada. Já fiz pergunta aí e até agora nadinha. A sua pergunta foi pescada agora, meu irmão. Vou fazer mais dessa vez, então faça. Se não, ainda ele continua, se não responderem, é a audiência que vocês querem. Não, meu irmão, vamos lá. Ouvi certa vez um pastor dizer que quando formos para o céu, a gente iria se lembrar das pessoas que não foram salvas. Iríamos nos lembrar de tudo aqui. Mas eu já li na Bíblia também que não haverá lembranças de nada. Como fica agora? Quem é que está certo? Nós, quando estivermos no céu, vamos ou não vamos lembrar das coisas que aqui fizemos, daqueles queridos que, quem sabe, não foram ao céu, professor? Como é que é? Veja, eu vou ler aqui um texto, que eu creio que é esse texto no qual o irmão se baseia, e eu quero mostrar para ele que a interpretação que talvez ele entendeu que era, não é na verdade. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 21:4 diz assim, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto fala, né, que Deus vai nos livrar do sofrimento, Deus vai fazer com que nos esqueçamos do passado, mas isso não envolve uma lavagem cerebral, né? Tem um outro texto aqui no livro do Apocalipse que... Deixa eu ver aqui, que fala realmente que não haverão memórias das coisas passadas. Eu acho que é no capítulo 21 ou no capítulo 22, eu não estou encontrando aqui agora, mas depois eu vou dar aqui uma pesquisada a mais para eu lembrar onde é que está esse texto. O foco do Apocalipse é dizer que nós não vamos mais ter memórias do sofrimento. Não vamos, na verdade, focar mais a nossa mente no sofrimento, não vamos ter um porquê de nos lembrarmos disso, porque a nossa vida será uma eterna alegria com Deus. Agora, você não pode, meu irmão, interpretar o texto como dizendo que nós vamos ter uma espécie de lavagem cerebral, porque a Bíblia não ensina isso. Se você ler Mateus 8:11, né, Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que isso indica? E se nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos reconhecer quem já conhecíamos antes. Então, isso é uma conclusão lógica totalmente viável. Outro detalhe, se Deus não nos fizesse lembrar de nada do passado, nós não lembraríamos nem do porquê estaríamos no céu. Aí o céu seria totalmente sem graça. Imagina eu chegar no céu e pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Não tem lógica isso, né? Então, quando a Bíblia fala que não haverá memória das coisas passadas, quer dizer que a nossa mente não vai mais se deter no sofrimento. Teremos breves lembranças? Teremos, mas não aquelas lembranças dolorosas que nos causem dor e sofrimento, tá bom? Então avalie de uma forma mais ampla. Nós vamos passar a eternidade. Então, para você ter uma ideia, diz ali Apocalipse 20, versos 4-6 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, que durante os 1000 anos no céu nós vamos julgar, inclusive os anjos. Ou seja, para nós fazermos parte deste juízo, para termos acesso aos registros celestiais,
nós temos que ter informações sobre o passado deles. Então, isso não envolve um apagar da memória. Simplesmente envolve uma transformação da mente para que nos lembremos daquilo que é importante e que nos cause mais alegria. Simplesmente isso. Muito bem, e eu queria aproveitar e oferecer para você um curso bíblico fantástico que nós lançamos há poucos dias atrás, que eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento. Apocalipse, Revelações de Esperança. Para você ter esse curso bíblico que eu vou mostrar aqui para você agora, você pode você pode ligar para a gente no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121. Liga para a gente e peça, eu quero o curso bíblico do Na Mira da Verdade, Apocalipse, Revelações de Esperança. E você vai receber gratuitamente aí na sua casa. É um belo curso bíblico, gratuito, que você pode ter aí, deixa eu ver quantas lições aqui, são várias lições que nós temos aqui. São 21 lições e ainda tem mais recursos adicionais. Bem interessante, ele está no formato de um pequeno livreto. Isso aqui é de graça, viu? Nós estamos dando para você. É só você ligar para a gente e falar, eu quero o curso bíblico do Apocalipse, que o Na Mira da Verdade está oferecendo. E aí você vai fazer um cadastro lá e eles vão mandar gratuitamente para você. Peça agora mesmo, é lançamento aqui da Novo Tempo, um curso bíblico gratuito, Apocalipse, Revelações de Esperança, tá bom? Bom, nós temos que ir para o intervalo, aproveite aí, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta, é muito bom ter a sua companhia aqui nesse feriadinho de Dia do Trabalho, né? Que Deus possa te abençoar ricamente, tá bom? Você pode mandar suas perguntas pra gente através do nosso SMS, o número é 12 981510101 ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente. Essa aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi o José Geraldo. Ele diz o seguinte: queria saber se toda a cronologia que usamos é a mais correta quando interpretamos a Bíblia, já que o nosso calendário é gregoriano e não utilizado nos tempos de Jesus, ou seja, nos tempos judaicos, né? Então a pergunta dele, queria saber se a cronologia que usamos é a mais correta quando interpretamos a Bíblia. E aí, professor? Uma vez que teve mudança de calendário, a cronologia continua sendo a mesma? Nós temos que diferenciar algumas coisas aqui. Veja, a cronologia dos eventos, obviamente que está perfeita de acordo com a Bíblia. E a cronologia não tem relação com os dias da semana. Nós temos que destacar isso. Primeiro, a mudança do calendário gregoriano não afetou em nada os dias da semana. Tá? Então, vou tentar me lembrar de alguns detalhes, mas por volta ali de 1582, se não estou enganado, quando houve essa mudança do calendário, ali outubro, por exemplo, outubro, dia 4, seria, me parece, caiu numa sexta-feira, se eu não estou enganado, o dia seguinte, sábado, deveria ser sucedido, ou foi na quinta, eu não lembro agora, deveria ser sucedido por dia 5. O que aconteceu é que ao invés de o dia seguinte ser 5, se tornou 15. Então houve mudança nos dias do mês, mas não nos dias da semana, continua o mesmo. Então, não afetou em nada o calendário gregoriano, Óbvio que pode haver diferenças de meses e anos, tudo bem. Por exemplo, o calendário utilizado pelos judeus é diferente do nosso. Agora, os dias da semana estão intactos, Os dias da semana são os mesmos. Até registros astronômicos, demonstram que não tem nada de significativo na história humana que tenha afetado a ordem dos dias da semana. Então, não há, meu irmão, nenhum problema em relação a isso. Muito bem. A pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver, não tem o nome da pessoa. Como entender Gênesis 3,15 como profecia para a igreja?
Gênesis 3,15 diz o seguinte: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ele quer entender aqui, essa pergunta, quer saber como compreender o que está sendo dito aqui com relação à igreja, professor. Veja, aqui é uma profecia com dupla aplicação, diríamos assim, né? Foi uma promessa feita para Eva, mas também uma promessa feita para a igreja. Eu vou lhe explicar o porquê. Aqui diz assim, ó. Porém, aqui é Cristo, é Deus, não é, falando com Satanás, né, que havia incorporado ali na serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus colocaria uma inimizade entre o ser humano e Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher seria Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você percebe que Deus promete aqui para Adão e Eva a salvação por meio de Cristo. Aqui é uma promessa messiânica. Muitos autores, muitos teólogos veem isso como uma promessa messiânica. Então Deus prometeu que haveria uma solução para o problema de Adão e Eva. Ou seja, o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Porém, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, Satanás conseguiu causar grande dor a Cristo na cruz. Porém, na cruz, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Ele vence definitivamente o mal. E por que também vemos que se aplica à igreja? Porque Cristo, a igreja é o corpo espiritual de Cristo e é comparada à esposa do Cordeiro. Então, é uma aplicação também aqui para a igreja. Cristo, descendente de Eva, e também o Filho da igreja, por meio de Cristo, todos venceríamos o príncipe das trevas, que é Satanás, graças ao sacrifício de Cristo. Então, é a isso que ele se refere. Você pode ler, por exemplo, em Romanos capítulo 4, ali o apóstolo Paulo chama de Cristo de o descendente de Abraão, não é? Então, esse termo no singular aqui, descendente, é aplicado por outros autores inspirados a Cristo, não é? Então, nós vemos sim aqui uma profecia messiânica de Cristo vencendo Satanás na cruz do Calvário. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Antônio Marcos dos Santos. Ele é de Embu das Artes e a pergunta dele é a seguinte: o que quer dizer o batismo pelos mortos? Descrito lá em 1 Coríntios 15, 29. Batismo pelos mortos, professor, o que é isso? Nossos simpaticíssimos irmãos mórmons utilizam esse texto para defender uma prática que existe entre eles de batizar-se por alguém que morreu. Então, na concepção desses irmãos, se a pessoa morreu sem ter sido batizada, sem ter dito um sim para Cristo, então a pessoa que está viva pode se batizar no lugar da outra pessoa. Só que 1 Coríntios 15, 29, na verdade, não é um apoio a esta prática, faz menção a uma prática, porém não apoia esta prática porque ela não era presente entre os cristãos. Então eu vou ler o texto com atenção, mais alguns textos paralelos para explicar isso para o nosso telespectador internauta. Diz assim: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Paulo faz a menção a um costume de se batizar pelos mortos, só que há umas palavrinhas aqui que nos indicam que não eram os cristãos quem faziam isso. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Veja, ele coloca aqui, ele apresenta um outro grupo de pessoas como adotando esta prática. Nós não temos a informação de quem é este grupo de pessoas, especificamente,
Mas, pelo registro bíblico, nós sabemos que não eram cristãos. Primeiro ele diz os que, e depois em Romanos 14, 12, o próprio Paulo diz assim, ó, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então Paulo, ele está aqui mencionando um outro grupo de pessoas que tinham uma prática não bíblica, mas paga. E por que ele usa isto como argumento? Pelo seguinte, os coríntios estavam negando a doutrina da ressurreição. E aqui entra um ponto-chave. Paulo está aqui na sua defesa da doutrina da ressurreição, ele está demonstrando que Cristo ressuscitou. E que se Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa fé é vã. Então Paulo quer mostrar as implicações de negar-se à ressurreição. E para ele argumentar o quanto era grave eles negarem a ressurreição, Paulo menciona pessoas que não eram cristãs, que se batizavam pelos mortos, porque acreditavam que isso seria eficaz para que aqueles entes queridos viessem a ressuscitar um dia. Então Paulo argumenta assim, olha, se há pessoas que não fazem parte do nosso meio cristão, que se batizam pelos mortos porque creem numa ressurreição dos mortos, é gravíssimo vocês que são cristãos questionarem a ressurreição dos mortos. Então é este o contexto. Não é um apoio, é apenas menção para argumentar em favor da doutrina da ressurreição. Muito bem, mais uma perguntinha agora do nosso Facebook. Quem mandou foi o Leonardo Noronha. A pergunta do Leonardo é a seguinte. Gostaria que me esclarecesse. Enoque e Elias não conheceram a morte. Isso quer dizer então que eles estão no céu? Exatamente, amigo. Agora a pergunta segue, eles estão no céu em espírito ou de forma glorificada? De forma glorificada, porque a Bíblia não demonstra ninguém indo para o céu em espírito, né? O que diz Gênesis 5:24? Então nós temos que analisar o texto bíblico e deixar que o texto bíblico fale para nós, né? Gênesis 5:24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja, ele não tomou o espírito de Enoque, ele tomou Enoque como um todo, inteiro. Tá? E quando você vai para 2 Reis capítulo 2, acontece a mesma coisa com Elias. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, o texto não deixa dúvidas. Quem está no céu está com o corpo. Não existe ninguém no céu sem o corpo. Isto aqui é um golpe mortal na doutrina da imortalidade da alma. Quem alega que é possível estar no céu sem corpo, ele está contradizendo o texto bíblico. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui um SMS. A pergunta é a seguinte. Primeiro ele fala, oi, a paz seja com vocês, amo o programa, sou Rosilene, a Rosilene, ela é de Roraima, e a minha pergunta é essa, com referência a Isaías 24:5. Qual a diferença entre leis, estatutos e aliança eterna? Tem definições para cada uma delas? Tem diferença entre uma e outra, professor? Leis, estatutos e aliança eterna? Lá baseando-se em Isaías? Veja, esta diferença não é muito real e nem é significativa, na verdade, porque quando Jesus, o apóstolo Paulo, na grande maioria das vezes que usa o termo lei, ele não se refere a uma parte da lei, por exemplo, a parte moral, cerimonial, não. Ele se refere aos escritos de Moisés como um todo. Então você vai ali para Mateus 5,17, né? Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Lei é uma referência ao Pentateuco e profetas ao restante do Antigo Testamento. Então o que Cristo diz ali? Ele não veio revogar nada do Antigo Testamento, ele veio cumprir. Então, por exemplo, quando nós lemos aqui em Isaías 24:5, leis, estatutos, é a mesma coisa. Leis
são compostas de estatutos e vice-versa. E estatutos são leis. Agora, a aliança eterna já é algo diferente. O que é a aliança eterna? É a aliança de salvar o ser humano por meio da graça. Esta aliança existe desde a eternidade, por isso que é eterna, né? O que diz Apocalipse 13:8? Que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então a aliança eterna é o acordo, é o pacto em Deus salvar o ser humano pela graça. Esta aliança se manifestou de diferentes maneiras ao longo da história. Se manifestou de uma forma por meio de Noé, depois de Davi, para o povo de Israel, para a igreja, porém a aliança é a mesma. Só muda a forma de explicar o conceito da salvação pela graça. Então, aqui você pode diferenciar a aliança eterna dos estatutos e leis. Agora, não podemos fazer uma divisão tão drástica da lei. Existe sim na lei aspectos de ordem moral, cerimonial, civis, e nós vemos que certos aspectos se aplicam a nós e outros não. Agora, lembre-se que o termo lei, na grande maioria das vezes, é uma referência aos escritos de Moisés como um todo. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui, essa aqui chegou pelo nosso Facebook também. Quem mandou foi a Salete Eichinger, ou Eichinger, o sobrenome dela. Ela diz o seguinte: assisto a TV Novo Tempo e os vídeos aqui no Facebook. Parabéns ao programa Na Mira da Verdade. Tenho aprendido bastante com as explicações do professor Leandro Quadros. Gostaria muito de ver minha pergunta pescada. Sua pergunta foi pescada, minha irmã. E ela continua. Eu me batizei na Igreja Batista. Hoje participo da Igreja Adventista. Estou dizimando e guardando o Santo Sábado. A minha pergunta, é necessário que eu me batize outra vez agora na Igreja Adventista? E aí, professor? Muito boa a sua pergunta, minha irmã. Veja, resumidamente, a Bíblia não proíbe o rebatismo e também não o ordena. Isso significa que este é um tema que deve ser tratado de forma equilibrada. Nós cremos que em alguns casos, irmã, o rebatismo é sim importante, como por exemplo, quando a pessoa apostatou, a pessoa publicamente disse um não para Cristo, renegou a Cristo. Então, é bom que publicamente, perante a igreja, ela reassuma o seu compromisso com Cristo. Alguns irmãos que já foram batizados por imersão, irmã, eles se sentem mais à vontade batizando-se novamente, já que agora eles têm uma compreensão mais ampla da fé bíblica. Outros irmãos não, eles fazem apenas uma profissão de fé. Então, se você foi batizada por imersão, minha irmã, você não é obrigada a se batizar novamente, Agora, no caso de um irmão católico, apostólico ou romano, como o batismo dele foi por aspersão, não é o batismo bíblico, porque o batismo bíblico é por imersão. A palavra batismo no grego, baptizo, é mergulhar, é imergir, Então, no caso de um irmão católico, aí sim, quando ele vem para a igreja, ele tem que ser batizado. Agora, no seu caso, irmã, o que eu lhe recomendo? Seguir o conselho que Ellen White dá no seu livro Evangelismo a partir da página 373. Ela diz que essa é uma questão muito pessoal. Então, ore ao Espírito Santo, diz assim: Espírito, o senhor quer que eu faça uma profissão de fé? O senhor prefere que eu refaça esses meus votos de fé por meio de um novo batismo? O que ele colocar no seu coração, a igreja vai respeitar. Agora, de uma coisa não há dúvidas, o seu batismo foi totalmente válido. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este é um assunto entre você e Deus, e a igreja vai, obviamente, respeitar a sua decisão, aquilo que o Espírito colocar no seu coração. Muito bem, professor. Agora a pergunta é do Pedro Reis. Aqui pelo Instagram, ele diz o seguinte: onde fica o papel dos levitas de hoje? Enriquecimento ilícito, pastores, donos de igrejas milionários, isso é bíblico? Dízimo nos dias de hoje é lícito? E aí, professor, a gente vê realmente essas coisas todas que acontecem aí. Os levitas no passado eram aqueles que eram responsáveis para cuidar das coisas de Deus, não é isso? Sim. E eles eram mantidos dos dízimos. A dúvida do Pedro aqui é essa: será que hoje a gente vendo aí grandes pastores milionários, igrejas milionárias,
onde fica o princípio do levita? E aí acaba sobrando para o dízimo. Dízimo é lícito ainda hoje? Nós precisamos, em relação a essa questão, evitarmos certos extremos. O primeiro é realmente esse extremo da ênfase no dinheiro, né? Existem teólogos da prosperidade que focam a vida no dinheiro e essa não é a ênfase correta. Nós precisamos do dinheiro, Deus quer que tenhamos dinheiro, porém o nosso foco deve estar na espiritualidade. Então este é um extremo. O outro extremo também é criticar muitas vezes um teólogo da prosperidade que tem as coisas. As pessoas têm uma noção de que o indivíduo, por ser pastor, ele não pode ter as coisas, tem que viver na miséria. Esse é um outro erro, esse é um outro extremo. Você lê, por exemplo, em Deuteronômio 28, que Deus, Ele quer que o seu povo seja abençoado. Então, o que diz aqui Deuteronômio 28, por exemplo, a partir do versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Então nós vemos que Deus quer a prosperidade do seu povo. Então o que nós devemos fazer? Evitar esses extremos. Há pessoas usando a religião para enriquecerem e não ensinam as pessoas a almejarem o reino dos céus. Eles terão de dar contas a Deus por isso. Mas há também pessoas apresentando a religião de uma forma muito simplista, como se Deus só se preocupasse em lhe dar uma coisa boa lá na vida eterna e não a partir de hoje também. Então os dois extremos estão errados. Agora, independente, meu irmão, de um pastor fazer uso devido ou indevido do dízimo, você e eu nada temos a ver com isso, porque o dízimo é uma questão de adoração pessoal com Deus. Você vai deixar de ser fiel a Deus porque alguém é infiel? Seria muita imaturidade. A nossa fidelidade a Deus não pode depender da fidelidade dos outros. A nossa fidelidade a Deus tem que depender da fidelidade de Deus para conosco. E como Deus é eternamente fiel para conosco, nós temos que ser eternamente fiéis para com Ele. E o apóstolo Paulo, pegando o exemplo dos levitas, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele diz que é perfeitamente lícito, a manutenção, por meio dos dízimos e ofertas, de quem trabalha na pregação do Evangelho. Então Paulo diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, não há um porquê de nós não dizimarmos. Lembre-se, o dízimo é uma adoração a Deus. Se alguém usar indevidamente o seu dízimo, ele vai ter que prestar contas para o justo juiz. Agora, você adore ao Criador. Saiba que Deus vai abençoar a sua vida. E vai, obviamente, castigar, disciplinar aquele que fizer uso indevido. E outro detalhe que devemos ter um certo cuidado. Eu percebo que alguns cristãos estão muito certos, sim, em não focar no dinheiro. Tem muitos pastores que têm que aprender a falar mais de Jesus do que de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitos cristãos invejosos, Vem o pastor melhorar um pouco de vida, já ficam invejosos. Então, isso também é um erro. A inveja também é um pecado. Muito bem. Ainda voltando um pouquinho sobre batismo, professor, aqui tem uma pergunta que chegou para a gente. O Soênio, ele é de Praia do Saco, no Sergipe, e a pergunta dele é a seguinte: eu queria saber, eu não frequento nenhuma igreja e não fui batizado, mas sou temente a Deus em todas as coisas. Será que eu posso obter a salvação? Nós podemos ser salvos sem o batismo?
Veja, meu irmão, o batismo, ele não é a porta de entrada para o céu, mas mesmo assim ele é importante. Vou lhe explicar o porquê. Em Marcos 16:15, Jesus disse o seguinte: Marcos capítulo 16, verso 15. Na verdade, o verso 16, tá? Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja que a ênfase da condenação não está em não ser batizado. A ênfase da condenação está em não crer. Então, percebe? O batismo é importante? Óbvio que é, senão Cristo não teria o mencionado. Mas ele não é a porta de entrada para o céu, porque aqui o que mais se enfatiza é a crença em Jesus. Isso significa que o passaporte para o céu é Cristo. Diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso indica também que no céu haverá pessoas que não foram batizadas, porque creram em Jesus e por algum motivo não puderam ser batizadas, como por exemplo aquele criminoso na cruz. Em Lucas 23, 42 e 43, ele não pôde descer da cruz para ser batizado. Mesmo assim, Cristo prometeu a vida eterna para ele. Agora, tem um detalhe aqui importante. Por que você não quer ser batizado? Aí é uma outra história. Uma coisa é você não ser batizado por alguma circunstância adversa ou por alguma exceção, como aconteceu com aquele criminoso na cruz. Agora, outra coisa é não querer ser batizado, por exemplo, para não assumir um compromisso público com Cristo. Aí a coisa muda de figura, porque a pessoa não está negando um batismo simplesmente. Ela está negando assumir um compromisso público com Cristo. Não é pela falta do batismo que a pessoa perderá a sua salvação, mas pela falta de amor e compromisso público com Cristo. E o que diz? Jesus disse, por exemplo, em alguns textos, o seguinte: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem, porém, me negar, vou ler aqui para você, ó, Mateus 10, 31 em diante, ó, 32 em diante, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, não negue a Jesus, meu irmão. Quando você disser um sim para Cristo, tiver a paixão por Cristo, você vai assumir publicamente um compromisso com Ele. Prepare-se para isso, porque Deus deseja isso para você. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa, agradecendo a você que participou com a gente e a você, Leandro, por dar as respostas na Palavra de Deus. Obrigado, Tito, aí pela companhia de sempre. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa hoje. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Palavra de Deus terá coragem de lhe responder. E aqui suas dúvidas, seus questionamentos, você já sabe, sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.